Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 29. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 29. Assim diz a palavra do Senhor: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Aserá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. E quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Josué, filho de Num. O Senhor nos abençoe, através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa manhã, e que o Senhor possa continuar nos conduzindo segundo a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Nós estamos falando sobre o espírito de Jezabel. Mas antes de nós continuarmos, eu queria tecer um comentário sobre o versículo 34. O versículo 34 parece um pouquinho fora do contexto. O autor está falando sobre Acabe, está falando de quanto ele era mau, quanto ele fez coisas ruins, até mais do que os outros que vieram antes dele. E de repente, aqui no texto falando de Acabe, entra um versículo falando sobre a reconstrução de Jericó. Que você fala, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus não deixa as suas coisas para lá. Você consegue repetir a frase que eu acabei de falar? Deus não deixa as suas coisas para lá. A gente deixa, não é verdade? A gente tem algo para consertar em casa, o que a gente faz? Amanhã eu conserto. Só que a gente nunca diz qual amanhã, né? Esse amanhã pode levar um mês, um ano, não é verdade? Amanhã eu faço. E daqui a pouco cai no mar do esquecimento. Aí um ano depois você olha para aquele negócio e fala, meu Deus, eu tinha que ter consertado isso um ano atrás. Mas você só lembrou porque você olhou e viu. Deus não. Em Josué capítulo 6, versículo 26, pode colocar na tela, por favor.
Josué, quando conquistou Jericó, Josué lançou uma maldição sobre aquela cidade, em nome do Senhor. Josué capítulo 6, versículo 26. Sim. A palavra de Deus diz o quê? Naquele tempo, está escrito aqui, Josué fez o quê? Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer. Josué tinha acabado de conquistar a cidade de Jericó, aquela história que as muralhas caíram, lembra? Então Josué fez o povo jurar e dizer o quê? Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito, lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo, lhe colocará os... O que Josué está falando aqui? Se alguém tentar reedificar esta cidade, quando ele lançar os alicerces, quem vai morrer? E quando ele colocar os portões da cidade, quem morre? O mais novo. E Deus leva muito a sério as coisas que Ele faz. Meus irmãos, Josué levou 7 anos para conquistar a terra prometida. Preste bem atenção nisso. Depois desses 7 anos, porque Jericó foi a primeira cidade conquistada. Amém? Sim ou não? Quem está lendo a Bíblia aí, diga amém. Jesus Cristo. Foi a primeira cidade conquistada. 7 anos para conquistar a terra prometida. Depois que Josué conquista a terra prometida, ele distribui as terras para as tribos, e aí cada tribo assumiu o seu governo através dos chefes tribais. E aí começa a época dos juízes. Alguns historiadores dizem que esta época dos juízes durou aproximadamente uns 400 anos. Depois dos juízes, o que é que veio? A época dos reis. Então nós estamos falando da conquista da terra prometida. Depois da conquista da terra prometida, a época dos juízes. Depois da época dos juízes veio a época de quem? Dos reis. Aí veio, quem lembra o primeiro rei? Já esqueceram? Primeiro rei quem foi? Saul, depois Davi, depois Salomão. Só nesses 3 reis aí, você vai ter aproximadamente uns 70, 80 anos, por baixo. Só Salomão, se eu não me engano, reinou 40 anos. Então nós já estamos falando aí de mais de 500 anos. Depois até Acabe, nós temos outros tantos 100 anos. Então nós estamos falando de 600 anos aproximadamente depois. E aí volte por favor ao texto que nós lemos, versículo 34. E aí o autor de Reis faz questão de deixar registrado que alguém tentou reconstruir a cidade de Jericó. E quando essa pessoa que tinha o nome, qual era o nome dele? Iel, o betelita. Ele tentou edificar Jericó novamente. Diz que quando ele lançou os alicerces, quem morreu? O primogênito. E quando ele colocou os portões da cidade, quem morreu? O caçula. Exatamente como tinha dito quem? Josué. Então, meus irmãos, isso já acende para nós um alerta. Deus leva a sério a sua palavra. Nós não podemos menosprezar as coisas que Deus fala. Eu me lembro que quando Davi assume o trono, passado algum tempo, vem uma seca sobre Israel muito grande.
E aí, o reino começa a sofrer, mas os conselheiros de Davi começam: não, rei, fique tranquilo, porque isso é normal, isso faz parte da natureza aqui da nossa terra. De tempos em tempos nós temos períodos de seca, que isso vai passar. E aí veio o primeiro ano da seca e nada. Veio o segundo ano da seca e nada. Veio o terceiro ano da seca, daí ele falou: tem algo errado. Davi manda chamar o sumo sacerdote, manda trazer o Urim e Tumim e pede para ele consultar a Deus. E quando eles consultam ao Senhor, Deus manda dizer a Davi que aquilo estava acontecendo por causa de Saul. Na época que Saul era rei, Saul invadiu a cidade dos gibeonitas e matou um povo que tinha aliança com Israel desde a época de Josué também. Os gibeonitas, aqueles homens que enganaram Josué, lembra da história? Que eles se fingiram que estavam andando no deserto muito tempo, com pão bolorento, com vinho velho. Era tudo um truque, mas eles enganaram Josué e Josué fez uma aliança com eles. Depois eles viraram rachadores de lenha e carregadores de água. Viraram servos de Israel. Pois bem, havia uma aliança com esse povo e Saul foi lá e tomou a cidade deles e matou eles, matou a maioria das pessoas. Isso foi no reinado de Saul. No reinado de Davi, Davi estava enfrentando as consequências de uma atitude que não foi ele que tomou. E aí Davi manda chamar os líderes dos gibeonitas e fala: olha, estou chamando vocês aqui porque eu consultei a Deus e Deus disse que eu preciso livrar Israel dessa vergonha. O que vocês querem? Quanto vocês querem para nos perdoar e nos livrar dessa vergonha? E os líderes dos gibeonitas falaram: nós não queremos dinheiro, nós queremos os descendentes de Saul, que nós vamos matá-los. E Davi pegou os descendentes de Saul que ainda estavam vivos e entregou na mão dos gibeonitas. E os gibeonitas enforcaram os descendentes de Saul que estavam vivos, e naquele momento voltou a chover em Israel. Deus leva a sério as coisas que ele fala. Quando Josué disse que tinha uma aliança com os gibeonitas, Deus confirmou. Quando Josué disse que tinha uma maldição sobre Jericó, Deus, então nós não podemos menosprezar aquilo que Deus manda a gente fazer. Você entende o que eu estou falando? Por que eu estou falando? Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque está no texto. E parece que está aí fora de contexto, mas não está. Porque numa época onde a idolatria chegou no seu ápice, aonde Acabe menosprezou tanto as coisas de Deus, não foi à toa que Deus manda Elias, e Elias ora e para de chover em Israel por quanto tempo? As coisas de Deus não são ao acaso. Deus leva muito a sério as coisas que Ele fala. Amém? E se Deus leva a sério, o povo de Deus também tem que levar. Nós precisamos entender que nós não podemos menosprezar a palavra. Se a palavra diz cuidado, tenha cuidado. Se a palavra disser aqui está uma bênção, receba a bênção. Mas se a palavra disser não faça isso, não faça. Nós precisamos ter isso em mente. Deus leva muito a sério as coisas que Ele fala. Senão, esse homem chamado Iléu, deixa eu voltar aqui para não falar o nome dele errado, Iel, não teria perdido seus 2 filhos. Se não fosse assim, Davi não precisava entregar os descendentes de Saul aos gibeonitas. Então, meus irmãos, eu quero começar hoje falando sobre isso. Tome cuidado com as coisas que Deus fala. Leve a sério as coisas que Deus fala. Leve a sério a palavra de Deus. Amém? Leve a sério a palavra de Deus.
A palavra de Deus não é um livro de histórias. A palavra de Deus não é só um livro histórico. A Bíblia é a palavra de Deus. É a revelação de Deus para o seu povo. Então nós não podemos menosprezá-la, nós não podemos tratá-la como algo que possa ser menosprezado. E para não menosprezar a palavra de Deus, o que nós precisamos fazer? Muito bem, é isso aí mesmo. Para não menosprezar a palavra de Deus, o que nós precisamos fazer? Ler. Você não vai obedecer se você não ler. Como é que você vai obedecer o que você não conhece? Obedecer é o segundo passo, amém? Mas o primeiro passo qual é? Eu tenho que ler. Porque se Hiel tivesse lido o que estava escrito, provavelmente ele não teria feito o que ele fez, amém? Se Acabe tivesse lido a lei e os mandamentos do Senhor, não teria feito o que ele fez. E se os outros reis tivessem lido a lei e os mandamentos do Senhor, também não teriam feito tudo o que eles fizeram, amém? Então, o que eu quero destacar nessa manhã é, às vezes nós pecamos porque nós desconhecemos. Mas desconhecer a lei de Deus, a palavra de Deus, não é desculpa. Sabe por quê? Porque a palavra está à disposição de todos. Querendo você ou não, conhecendo você ou não, os resultados serão os mesmos. Deus vai cobrar. E se você dizer, mas Senhor, eu não li, o Senhor vai dizer para você, mas deveria ter lido. Porque está escrito. É por isso que lá no Sermão do Monte, Jesus fala sobre a bem-aventurança, sobre os que têm fome e sede. Porque só come quem sente fome. E só bebe quem sente sede. E só lê a Bíblia quem tem o quê? Fome e sede de Deus. Meus irmãos, não é uma obrigação. Nós não podemos ler a palavra de Deus por obrigação. Hoje eu vou ler a Bíblia, senão Deus vai ficar chateado comigo. Isso é errado. Não, pastor, eu leio a Bíblia todo dia, porque eu tenho certeza que se eu não ler a Bíblia, Deus vai brigar comigo. Eu oro porque se eu não orar, Deus não vai me abençoar. Essas motivações, elas estão equivocadas. Eu não leio a Bíblia para Deus não ficar chateado comigo. Eu não oro para Deus gostar mais de mim, não. Eu oro e eu leio a Bíblia porque a minha alma depende disso. Quem eu sou depende desta palavra. Porque o meu relacionamento com Deus, ele caminhará segundo eu me alimentar desta palavra. Conforme as coisas que eu leio e os momentos de oração, isso vai moldando a minha vida, a sua vida, as nossas vidas. Você pode dizer amém? Então, ler a Bíblia, orar, não é uma obrigação, não é um compromisso, é uma necessidade. Você não precisa comer todo dia, sim ou não? Você não precisa beber água todo dia. Ler a Bíblia e orar é a sua comida e a sua bebida espiritual. Quando os discípulos disseram para Jesus, olha, lembrei agora disso por causa da música. Nós vamos buscar comida. Jesus falou assim, eu tenho aqui uma comida. Eles ficaram olhando uns para os outros e falaram assim,
Eu não vi ele carregando nada. Como é que ele está falando que tem uma comida aí? Mas Jesus estava falando da comida espiritual, daquilo que ele ia fazer. Meus irmãos, o nosso alimento espiritual, ele é mais importante do que o alimento físico. Se eu não entender a importância da palavra de Deus na minha vida, eu vou errar. Pastor, mas o que isso tem a ver com o espírito de Jezabel? Tem tudo a ver, porque Salomão caiu por quê? Porque menosprezou os mandamentos de Deus. Seu filho Roboão caiu por quê? Porque menosprezou os mandamentos de Deus. Jeroboão, servo de Salomão, caiu por quê? Porque menosprezou a palavra de Deus. Então, desde que nós começamos a falar sobre o espírito de Jezabel, nós começamos lá no Apocalipse, falando sobre a carta à igreja. A qual igreja? Quem lembra? Tiatira. E lá naquela carta estava sendo colocada em questão a permissividade daquela igreja, que sabia que havia uma mulher entre eles ensinando coisas erradas, e eles permitiam que aquilo acontecesse. Aquilo era, de uma certa forma, menosprezar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós não podemos permitir que a palavra de Deus seja confundida. O povo de Deus tem que zelar pelo cumprimento da palavra. Antigamente, este era o papel dos reis. No Novo Testamento passou a ser dos apóstolos e depois dos líderes da igreja. Quando um líder não zela pelo cumprimento da palavra, toda a igreja sofre. Sofreu a igreja de Tiatira. Depois nós voltamos para o Antigo Testamento e vimos que o reino sofreu por causa de Salomão, sofreu por causa de Roboão, sofreu por causa de Jeroboão. E a partir de Jeroboão, meus irmãos, deixe-me te dizer uma coisa. Hoje eu só vou dar uma introdução nesse assunto, porque daqui a pouco a gente vai fazer a ceia. Mas deixe-me te falar uma coisa. Depois de Jeroboão, o reino do norte existiu durante 209 anos, começando com Jeroboão e indo até o cativeiro da Síria. 209 anos. Se eu não estiver enganado no número que eu esqueci de anotar aqui, houveram 19 reis em Israel. Estou falando do reino do norte, do reino de Israel. 209 anos de reis, de reinado em Israel. 19 reis passaram pelo trono de Israel, nenhum fez o que era reto aos olhos de Deus. Nenhum. E por causa disso, o Senhor manda o império da Assíria, e o reino de Israel deixou de existir. Meus irmãos, nós precisamos aprender que no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos levar as coisas de Deus a sério. Nós não podemos menosprezar a palavra. Nós não podemos ler algo na palavra e dizer assim, não, isso aqui não é para mim não. Tudo que está na Bíblia é para todos nós. Tudo. Eu não posso olhar para o texto, ler o texto e falar, não, isso aqui não se aplica a mim. Por pensar assim, o reino do norte, o reino de Israel, nunca mais se voltou para Deus. Depois de Jeroboão, o próximo rei foi Nadab, seu filho. 1 Reis 15, 25. Pode colocar na tela, por favor. 15, 25 e 26. Primeiro rei após o reinado de Jeroboão.
que foi quem dividiu o reino, né? Jeroboão e Roboão brigaram e o reino foi dividido, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. As 10 tribos do norte ficaram com Jeroboão, as 2 tribos do sul ficaram com Roboão. Depois que Jeroboão morre, Nadab, o seu filho, assume o trono. Ele começou a reinar sobre Israel. E ele reinou quantos anos? Está escrito aqui no texto. 2 anos. Versículo 26. Ele fez o quê? Que era mal. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele andou nos caminhos do seu pai e no pecado que seu pai levou Israel a cometer. Preste atenção no texto. No pecado que o seu pai levou Israel a... Quando a liderança não leva a palavra de Deus a sério, ela se torna responsável pelo pecado de todo o povo. Trazendo para os nossos dias, quando um pastor ignora a palavra de Deus e não faz o que tem que ser feito, ele leva toda uma igreja a um caminho de pecado. Ah, pastor, mas qual é o problema? O problema é que Deus abomina o pecado. O problema é que Deus não compactua com o pecado. Depois de Nadab, filho de Jeroboão, veio um outro rei sobre Israel, Baasa. 1 Reis 15, 27. Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra o filho de Jeroboão. Olha onde já chegou a coisa. Jeroboão morre, o seu filho assume o trono, reina 2 anos sobre Israel, aí vem uma outra pessoa e faz o quê? Uma conspirar e toma o trono. Conspirou contra ele e o matou em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. Veja como uma atitude errada, ela tem consequências, não só sobre as nossas vidas, mas sobre a nossa descendência. Lá em Êxodo, o Senhor diz: eu visitarei o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Mas abençoarei os que forem fiéis até quantas gerações? 1000 gerações. Então nós precisamos entender que a nossa obediência trará bênção para os nossos filhos, mas o nosso pecado trará consequências. Jeroboão foi fiel a Deus? Não. Por consequência, seu filho foi fiel a Deus? Não. E com 2 anos de governo, ele foi morto, fruto de uma conspiração. Depois, no versículo 33, pode colocar, por favor. Baasa, que assumiu o trono, desta maneira, começou a reinar sobre Israel. E reinou quantos anos? 24 anos. Versículo 34. E também fez o quê? Que era mal aos olhos do Senhor. E andou no caminho de quem? Eu não sei se você vai lembrar, mas eu já falei aqui algumas vezes. Quem era a referência de um rei justo em Israel? Davi. Todas as vezes que alguém era mencionado como tendo feito algo de bom, a referência era quem? Davi. Porque Davi foi um homem bom, Davi foi um homem justo, Davi foi um homem que andou nos caminhos do Senhor, e se dizia a respeito de alguns, ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. Agora, quando você faz o que é mal, isso também acontece, porque tanto Nadab quanto Baasa, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e andaram no caminho de quem? Jeroboão, ou seja, a referência ruim também era citada. Tanto Nadab quanto Baasa
Foi dito a respeito deles que eles andaram com que referência? A referência ruim de Jeroboão. E a questão que eu quero colocar para você nessa manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, qual é a referência que nós estamos sendo para a nossa família? Qual é a referência que nós estamos sendo para os nossos filhos? Nós estamos sendo uma referência boa, fiel e piedosa? Ou nós estamos sendo uma referência relaxada? Uma referência que não se importa, uma referência que não leva a Deus a sério, porque os nossos filhos serão o reflexo daquilo que nós somos. Se você quer que o seu filho seja um homem de oração, você precisa ser um homem de oração. Se você quer que a sua filha seja uma mulher de Deus, você precisa ser o quê? Mulher de Deus. Se você quiser que os seus filhos conheçam a palavra, você precisa ter fome e sede da palavra. Senão, eles não vão seguir. Aliás, eles vão seguir o que eles estão enxergando. Meu pai mandou ler a Bíblia, mas eu não vejo ele com a Bíblia na mão. Minha mãe manda eu orar, mas eu não vejo ela orando. Você entende isso, irmãos? Então, mais uma vez, o texto começa a mostrar que as referências, elas vão se perpetuando. Quem era a referência de Nadab? Jeroboão. Quem era a referência de Baasa? Jeroboão. Depois, assumiu um outro rei. 1 Reis 16:8. O filho de Baasa, chamado Elá. Elá assumiu o trono no lugar do pai, e ele reinou quantos anos? 2 anos. Quando Elá estava reinando 2 anos, o que acontece? Versículo 9. Outra conspiração. Zinri, seu servo, comandante da metade dos carros de guerra, conspirou contra quem? Elá estava onde? Em Tisra, bebendo e embriagando-se na casa de Arsa, seu encarregado em Tirsa. Versículo 10. Então Zinri entrou na casa, atacou Elá e fez o quê? E o matou. No 27º ano do reinado de Asa, isso já está colocando na cronologia, e Zinri então reinou em lugar de Elá. Agora preste atenção. Por que que Elá foi morto? Porque havia uma profecia. Nós estamos no capítulo 16, versículo 1. Vamos ler até o versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a quem? A Jeú, filho de Anani, contra Baasa, pai de Elá, dizendo o quê? Eu levantei do pó e fiz com que você se tornasse o quê? Chefe sobre o meu povo de Israel. Mas você tem andado no caminho de quem? De Jeroboão. E tem feito o meu povo Israel pecar, irritando-me com os seus pecados. Por isso, Baasa, eu vou exterminar você e os seus descendentes, e vou fazer com a sua casa o que eu fiz com a casa de quem? Filho de Jeroboão, com a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Versículo 4. Se alguém da casa de Baasa morrer na cidade, os cães o comerão, e se alguém morrer no campo, lembra de como eu comecei a pregação hoje? O que Deus fala, Ele cumpre. Josué disse: quem edificar Jericó, quando lançar os alicerces, vai perder o primogênito. Quando colocar os portões da cidade, vai perder o caçula. Baasa fez o que era mal. Jeú profetizou contra Baasa. E no versículo 8, Zinri então mata o filho
de Baasa e toma o poder. Nós precisamos levar a palavra de Deus a sério, meus irmãos. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Versículo 15. Zinri, que matou o filho de Baasa, Elá, reinou quantos dias? E o que aconteceu? Está escrito ali, ó. O povo estava acampado contra Gibeton, cidade que pertencia aos filisteus. Versículo 16. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou contra o rei e o matou. Por isso, naquele mesmo dia, no arraial, todo Israel constituiu rei sobre Israel a quem? Onri, comandante do exército. Onri saiu de Gibeton, estando todo Israel com ele, e sitiou Tisra. Quando Zinri viu que a cidade havia sido tomada, foi para a fortaleza do palácio real, pôs fogo no palácio real e... Que história maravilhosa de Israel, não? Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu preciso mostrar a vocês o que acontece quando a gente menospreza a palavra. Para você entender o que aconteceu na época de Acabe, você precisa entender o que aconteceu desde a divisão do reino. Só desgraça. E esse Onri que cercou Tisra e que fez com que este homem, o Zinri, se suicidasse, ele era o pai de Acabe. Ou seja, Acabe chega ao trono porque o pai dele deu um golpe. Você entende isso? Então, meus irmãos, quando a gente é fiel a Deus, Deus é fiel a nós. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus nos abençoa. Mas quando a gente ignora as coisas de Deus, Deus tira a sua mão. E não há coisa pior para o povo de Deus do que quando Deus nos deixa a própria sorte. Meus irmãos, Deus não precisa fazer muita coisa não. Se Ele simplesmente nos deixar, já é uma desgraça. Se uma igreja caminhar sem a presença dEle, não vai chegar a lugar nenhum. Então nós precisamos entender que o povo de Deus não pode caminhar sem Ele. Quando Deus diz para Moisés: olha só, Moisés, eu não vou andar com vocês não, porque se eu andar com vocês eu vou ter que matar esse povo, porque este povo não é fiel. O que Moisés falou para Deus? Por favor, Senhor, não nos faça subir deste lugar se a tua presença não for conosco. Por que Moisés falou isso? Porque ele sabia que se Deus não estivesse junto com o seu povo não chegaria a lugar nenhum. Nós precisamos entender isso. Rei após rei, só foram desgraças. Para fechar, 1 Reis 16, 25. Depois que Onri toma o poder, ele fez o quê? O que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez pior do que todos os reis que vieram antes dele. Ele fez pior. Ele matou o seu antecessor, ele sitiou a cidade. Zinri se esconde no palácio para não ser pego, taca fogo no palácio e morre queimado junto com o palácio. Ele assume o poder e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pode deixar no 25. Isso. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos os reis que vieram antes dele. Ou seja, se a coisa estava ruim até agora, com Onri vai fazer o quê? Vai piorar.
Versículo 26. Ele andou nos caminhos, e aí a referência ruim era sempre quem? Jeroboão, que mudou o culto a Deus. Filho de Nebate, bem como nos pecados que este levou Israel a cometer, irritando o Senhor Deus de Israel com os seus ídolos. E aí, o texto que nós lemos hoje, versículo 29. Depois de Onri, quem assume o trono? Acabe. E diz que Acabe começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Agora, preste atenção no versículo 30. Acabe, filho de Onri, fez o quê? O que era mal aos olhos de quem? Se o pai dele já tinha feito o que era mal mais do que os outros reis, Acabe fez ainda pior. Acabe ainda fez pior que o pai. O pai já tinha feito o que era pior. Acabe falou: bom, eu vou bater o recorde do meu pai. E aí nós vamos começar a falar, a partir de semana que vem, se Deus me permitir, do que aconteceu no reinado de Acabe. Eu quero que você saia daqui nessa manhã levando uma palavra no seu coração. Não menospreze a palavra de Deus. Você pode repetir essa frase? Não menospreze a palavra de Deus. Leve a palavra de Deus a sério. Mas para levar a palavra de Deus a sério, você precisa conhecê-la. E para conhecê-la, você precisa lê-la. Tem que ler. Você tem que buscar. Eu não posso ler no seu lugar. Porque quando eu leio a Bíblia, a minha alma é edificada, não a sua. Mas quando você lê a Bíblia, a sua alma é edificada. Quando você ora, a sua alma é edificada. Você se aproxima mais de Deus. E eu fiz questão de trazer esse cronograma ruim, feio, trágico, para que você entendesse os perigos de menosprezar a palavra de Deus. Quanta tragédia, dor e sofrimento poderiam ter sido evitados, irmãos? Sim ou não? Tudo isso poderia ter sido evitado? Sim. Se eles tivessem levado a palavra de Deus a sério. Então que a gente não cometa os mesmos erros, amém? Que a gente possa, aqui nesta igreja, continuar levando a palavra de Deus a sério. Que a palavra de Deus continue sendo a nossa prioridade. Que a palavra de Deus continue sendo a autoridade sobre nossas vidas. Porque a autoridade desta igreja está nas mãos do nosso Deus. Ele é o Senhor dessa igreja. E a sua palavra é a nossa bússola. É o nosso guia. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Os diáconos que vão servir a ceia, podem vir, por favor. Pai, que a tua palavra possa ficar gravada nos nossos corações nessa manhã. Não é algo bonito de se ver toda a história do Reino do Norte, mas é necessário, Pai, para que nós possamos compreender o que acontece quando nós menosprezamos a tua palavra. Que o Senhor possa colocar em nós um espírito de obediência, Deus.
capacidade para podermos cumprir a Tua palavra neste lugar e não nos desviarmos dela, Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. Que nós possamos caminhar segundo as Tuas ordens, ó Pai, para que a Tua bênção nos alcance. Em nome de Jesus. Amém. Vamos servir a ceia do Senhor. Este é um momento sagrado. Este não é um momento qualquer. É um momento onde nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo Jesus. Ao pegar os elementos, aguarde, nós vamos participar todos juntos. Mas enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor, porque Ele está acima de todos, Ele está acima de tudo. Ele é o Senhor entronizado, que reina e governa sobre todo o universo. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória, poder, coroado estás, pra sempre reinará, prostrados aos Teus pés. Erguemos o Teu santo nome em adoração. Nos entregamos a Ti como ao Teu lugar, e habita entre nós. Ó Santo Deus, acima de todos, acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra,
declaram quem tu és. Então cante dizendo: tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está para sempre, reinará, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém. Neste momento, é necessário fazer um autoexame. Nós não podemos nos aproximar desta mesa de qualquer maneira. Esta mesa traz algo santo. Cristo derramou seu sangue por nós, entregou a sua vida por nós. É por isso que Paulo nos ensina: se há alguma coisa que está afastando você da presença de Deus, isso precisa ser quebrado agora. Como eu faço, pastor? Paulo diz: examine-se. Veja se há algo em você que tem afastado você da mesa do Senhor. E então, através do arrependimento e da confissão, peça perdão a Deus. Diga: Senhor, eu te peço perdão
porque eu fiz isso e aquilo de errado, e eu não quero mais andar nesses caminhos. E daqui a pouquinho nós vamos participar juntos da mesa. Faça isso agora, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Pai querido, obrigado por tudo que este pão representa. Este pão representa o teu sacrifício na cruz, o teu corpo que foi entregue para ser castigado, surrado, humilhado, exposto à vergonha pública naquela cruz, por pessoas que não mereciam. Mas o teu amor por nós te levou a cumprir este sacrifício. Não há palavras, ó Deus, que possam expressar a nossa gratidão. Mas não há como agradecer de forma suficiente, pois este ato de amor não pode ser repetido por nenhum de nós. Só o Cordeiro de Deus podia tirar o pecado do mundo. Obrigado, meu Pai. Nós te pedimos, abençoa este pão, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor diga amém. Comamos todos do pão em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Os nossos pecados foram perdoados. Uma nova história passou a ser escrita. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Da mesma forma, Pai, te pedimos, abençoa este cálice. O cálice da bênção, o cálice da nova aliança no teu sangue. Pai querido, Pai amado, só o teu sangue poderia nos lavar, Senhor, e tornar as nossas vestes brancas como a neve. Obrigado, Senhor, por tudo que este cálice representa. Nós te pedimos, ó Pai, abençoa este cálice em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor diga amém. Bebamos todos do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça derramada sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Vou pedir a você para sentar só um pouquinho, só para nos ajudar a recolher os cálices.
Logo mais estaremos de volta às 18 horas. Estamos falando sobre os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Se você quiser, venha participar conosco. As pregações de domingo, assim que o culto termina, estão subindo para o YouTube. Então, quando você for para casa, a pregação agora de manhã já vai estar no ar. E as outras pregações também estão lá no nosso canal do YouTube. Se você quiser, entre no YouTube, procure nosso canal INV, Igreja Nova Vida Taquara. E você vai encontrar. E que essas mensagens possam abençoar a sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, se você já teve o seu cálice recolhido. Ao final do culto, os diáconos vão estar aqui orando, ungindo com óleo os enfermos, clamando pela cura da sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta manhã tão especial. Leva-nos agora, Senhor, guardados e protegidos em Ti. E que o Senhor nos dê uma tarde abençoada na Tua presença, Pai. Abençoa também o culto de logo mais. Que tudo seja feito para a honra, louvor e glória do Teu nome, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. No nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. E que a Igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Vá em paz, uma tarde abençoada, em nome de Jesus. Com certeza, pode deixar.